Umidade gravimétrica, então, é a massa de água dividido pela massa de solo seco. A unidade usual são gramas por gramas. Por que isso? Massa de água é dado em gramas, dividido por massa de solo seco, que também é dado em gramas. Ou o resultado pode ser em porcentagem. Então vamos imaginar que a massa de água lá de uma amostra do solo seja 20 gramas e a massa do solo seco seja 40 gramas. Então 20 dividido por 40, nós vamos ter aí 0,5. 0,5, 0,5, se você for calcular a porcentagem, você vai resultar em 50%. É só multiplicar por 100. Tá? Então pode ser por gramas ou porcentagem. A umidade gravimétrica. Muito importante aqui prestar atenção neste símbolo, que é o Mi. Então, este símbolo é o símbolo da umidade gravimétrica. Então, quando você ver este símbolo, você já vai saber que a unidade será gramas por gramas. Tá? Então, vamos imaginar aqui que este cubo seja um cubo lá no campo, né? Só que essas frações sólido, solução, que é a água, mais os gases, estão misturados. Então, você vai fazer lá uma amostragem no solo a campo e vai levar para o laboratório. Então, o primeiro passo é, este solo vai estar em um recipiente. Quando chegar no laboratório, é preciso já realizar imediatamente uma pesagem, né? Por quê? Porque se você demorar, a água que está dentro deste recipiente, ela pode se perder por evaporação. Então, até no transporte entre o campo e o laboratório, é preciso vedar essas embalagens, né? Geralmente, esses amostradores são de ferro, né? De inox, enfim, e você vai tampar ele com a tampa e pode até fechar com um saco para evitar, né, essa perda de água. Chegando no laboratório, então você vai fazer uma pesagem, né, porque ali você vai ter a massa dos sólidos e a massa da água. Essa amostra vai ser levada por uma estufa por 24 horas a 105 graus Celsius. E então, neste tempo, nesta temperatura, toda a água será evaporada e vai manter então na amostra apenas os sólidos, porque a água vai evaporar da amostra. Você vai realizar a pesagem novamente. A diferença entre quando você retirou lá a amostra e fez a pesagem e depois da estufa, esta diferença é a massa da água, que você terá aqui na parte de cima da equação. Massa de água em gramas. E na parte de baixo você terá a massa do solo seco, que você terá depois da pesagem na estufa. Você tem que daí considerar o peso do recipiente, tem que descontar. Mas eu vou mostrar um exemplo bem prático que vai ficar fácil. Mas o importante é saber que, lembrando que os gases, o peso dele é desprezível, por isso que não entra, a gente não se preocupa com ele, mas você vai estar medindo, na verdade, a relação dessa parte azul, a massa de água, dividido pela massa de solo seco. Então, em um primeiro momento, quando você retira, você tem essas três fases, né? Mas a roxinha desconsidera porque a massa é desprezível. Então, quando você tira a amostra e você leva para o laboratório, você vai pesar essas duas partes, a marrom e a azul. Depois da estufa, a parte azul vai ser evaporada e você vai medir, vai pesar apenas a massa dos sólidos, que vai entrar aqui embaixo. Por que eu estou apresentando e detalhando tanto a umidade gravimétrica? Porque é muito importante você entendê-la. E essa umidade, ela é fácil de medir. Então, é um método padrão. Então, todos os equipamentos que são utilizados para medir umidade, para estimar a umidade do solo, tensiômetro, os dispositivos elétricos de resistência, enfim, todos esses instrumentos, eles são calibrados com base na umidade gravimétrica. Então, poderíamos dizer que ela é a mais importante para se aprender. Para começar a falar de umidade, precisamos tratar da umidade gravimétrica. Então, aqui um exemplo para facilitar. Então, a equação, né, o Mi, massa de água
dividido por massa de solo seco, gramas por gramas. A massa de água, ela se dá pela diferença entre massa de solo úmido menos massa de solo seco. Então aqui o solo que foi amostrado lá a campo foi levado para a estufa, então ele ficou apenas no recipiente massa de solo seco. Essa diferença é a massa de água. E aqui embaixo na equação a massa de solo seco, que também é em gramas. Então aqui no exemplo, foi coletada uma amostra de solo úmida, em um laboratório realizou-se a pesagem de 240 gramas. Então 240 gramas entra aqui na equação, certo? Lembrando que os 240 está entrando aqui, massa de solo úmido. Por que está descontando 20? Porque é o peso do recipiente, é a tara. Então, o recipiente utilizado para amostragem precisa ser descontado, porque 240, que foi a pesagem do solo úmido, não é só solo, foi o peso ali que a balança, né, considerou o peso do recipiente, do ferro, do solo e da água. Então, ele vai sendo descontado. Então, 240 menos 20, menos o solo seco, lembrando que ficou na estufa 105 graus Celsius por 24 horas e foi realizada a pesagem da amostra, o resultado foi 210 gramas. Então precisa descontar aqui, né, o solo seco, 210 gramas não é o solo seco, é o peso da amostra, mas possui o recipiente, então 210 menos 20. E aqui embaixo da equação, que é a massa de solo seco, são os 210 menos as 20 gramas também. Então, realizando-se essa conta, você vai chegar no valor de 0,157 gramas por gramas. Então, a cada grama, né, o solo lá no campo, né, que ele estava úmido. Então, a cada grama de solo seco, tem-se 0,157 gramas de água. Então, essa é a unidade gravimétrica, gramas por gramas. E se você multiplicar por 100, ela transforma por porcentagem. Então, 15,7% a umidade gravimétrica. Agora eu vou tratar sobre umidade volumétrica. O nome já diz, volume. Então, presta atenção neste símbolo que é o θ. Então, é outro símbolo. Então, quando você visualizar este símbolo, você já saberá que será umidade volumétrica. Suas unidades serão centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Então, isso são unidades de dimensão, de espaço. Então, volume de água dividido por volume total do solo. E aqui tem algumas observações, né? Então, perceba que é uma relação da água por solo, porém agora será em volume. É difícil de medir diretamente. Imagina lá o solo, os sólidos, a água, como que você vai medir, né? Qual que é o volume dos sólidos e o volume da água? Então, ela é difícil de medir diretamente, porém, é muito fácil para uso na irrigação. Então, perceba que, olhando este cubo, se eu considerar esse cubo de 1 metro por 1 metro e por 1 metro, certo? Se eu chegar numa conta e saber que a altura desta fração, né, referente à parte azul, eu estou colocando 1 metro, lembra, de altura. Se eu considerar que 20% dessa altura de 1 metro é a água, então eu estou considerando que a altura desta água aqui equivale a 20 centímetros. Então, se eu sei que é 20 centímetros aqui por 1 metro e por 1 metro, então 1 vezes 1 vezes 20 centímetros, que seria igual a 20 centímetros, é igual a 0,2 metros. Então, eu tenho 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro vezes 0,2 metros de altura da parte da água. Então, eu vou chegar na conta de 0,2 metros cúbicos. Então, eu tenho um volume de água. Isso é muito importante para o cálculo da quantidade de água a ser aplicada em uma área, se eu quero obter uma lâmina. Então, aqui, se eu considerar uma dimensão de 1 por 1, que eu comentei, em 1 hectare eu tenho 10 mil metros quadrados. Então, eu consigo estimar para uma área maior. Então, perceba que ela é muito interessante para a gente calcular. Existe uma relação direta entre a umidade volumétrica e o volume de água para a irrigação. Então, por isso se torna
é imprescindível conhecer a unidade volumétrica e entendê-la. Mas eu comentei que é difícil medir diretamente. Mas não se preocupe, porque existe uma equação que vai facilitar todas as coisas, que é a umidade volumétrica em θ é igual à umidade gravimétrica em μ vezes a densidade do solo. Poxa, ficou fácil, não ficou? A umidade gravimétrica ela é muito fácil de se estimar, né? Eu comentei com uma balança, com uma estufa e um recipiente, você consegue realizar isto. E a densidade do solo ela também não é uma variável difícil de se medir. Então, aqui um exemplo. Calcule a umidade volumétrica para o solo anterior, considerando, então, o solo anterior no exemplo da umidade gravimétrica, o resultado foi 0,157 gramas por gramas. Né? Eu comentei que tinha sido 15,7%. Então, jogando na equação, né? Umidade gravimétrica vezes densidade do solo, 0,157 vezes 1,2. Então, com esta equação, eu chego no valor de 0,1884 centímetros cúbicos por centímetros cúbicos, que é igual também, se eu multiplicar por 100, 18,84%. O que isso significa na prática? Lembrando que umidade volumétrica é volume de água por volume total do solo. Então, se neste cubo eu tenho, né, aqui as dimensões não varia, a dimensão da base poderia ser 1 centímetro por 1 centímetro, poderia ser 1 metro por 1 metro, poderia ser 100 metros por 100 metros. Eu estou considerando aqui fixo, porque o que vai variar para mim será a altura. Então, se aqui nesta altura for equivalente a 1 centímetro de altura, que é igual a 10 milímetros, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Pega lá a sua régua e dá uma verificada. Então, se 18,84% são água, lembrando que o resultado foi 0,18 centímetros cúbicos de água dividido por centímetros cúbicos de solo. Então, eu tenho aqui 1 centímetro, vamos para facilitar, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de base e 1 centímetro de profundidade. Então, é um cubo de 1 centímetro cúbico. Porém, 18,84% é água do volume. Então, 18% de 10 milímetros é igual a 1,8 milímetros. Se o resultado fosse 50%, 5 milímetros seriam de água. Né? Só voltando um pouquinho, lembra que eu comentei, aqui no exemplo, eu tenho o quê? 18,84%, eu estou considerando um cubo de 1 centímetro cúbico. Mas eu posso extrapolar, sim, para 1 hectare, para 10 hectares, para 20 hectares. Porque é uma relação de porcentagem. Então, assim, como eu posso considerar a mesma base para o volume de solo e para o volume de água, eles têm a mesma base, o que vai variar vai ser a minha altura de lâmina. Tudo bem? Então, esta unidade ela é muito utilizada para calcular volume de água. Então, isso é muito importante para a irrigação. Só que assim, agora eu quero explicar como fazer essa mágica, né? Eu não gosto aqui nos meus vídeos de jogar a equação e não explicar o porquê. Então, eu apresentei esta transformação de umidade gravimétrica para volumétrica, que é apenas multiplicar a gravimétrica pela densidade do solo. Mas como se chegou nesta equação? Vou explicar para você. Lembrando que quando você tiver o interesse em calcular a umidade gravimétrica e se você tiver a umidade volumétrica, você vai dividir a umidade volumétrica pela densidade do solo. Simples assim. Então, como se faz essa transformação? Então, tem algumas equações a serem consideradas. A umidade volumétrica é igual a umidade gravimétrica vezes densidade do solo. Aqui estão as unidades. A umidade volumétrica, ela também pode ser considerada o volume de água pelo volume total do solo. A umidade gravimétrica, ela é a massa de água pela massa do solo.
né? Tá certo? Do solo seco. A densidade do solo, ela é igual à massa do solo seco dividido pelo volume total do solo. Então, todas essas equações eu já expliquei para vocês, tá? Então, estão nos vídeos. Agora, então, essas são as 4 equações que eu acabei de comentar. Então, agora nós vamos para um outro passo. Se eu considerar que 1 grama ela é igual a 1 centímetro cúbico, aqui está errado, tá? Então, 1 centímetro cúbico, isso daqui é para água, tá? Então, 1 grama de água se coloca em 1 centímetro cúbico. Né? Eu posso estudar a densidade da água aproximada, pode variar um pouco, mas geralmente nós temos 1 grama de água para 1 centímetro cúbico, 1000 quilos para 1 metro cúbico, né? Que é 1 tonelada de água para 1 metro cúbico. Então, considerando essa densidade da água, nós podemos mudar, né? Então, essa equação, que era umidade gravimétrica, massa de água dividido pela massa de solo seco, nós podemos mudar. Então, como nós consideramos a grama, ela se aloca em um volume, nós mudamos a massa por um volume. Então, trocamos massa de água por volume de água dividido por a massa do solo seco, que era que estava aqui. Então, nós temos uma nova equação a partir dessa consideração da densidade da água. Então, se eu passar o ms multiplicando a umidade gravimétrica, eu terei, então, ficará sozinho o volume de água. Então, o volume de água é igual a umidade gravimétrica vezes a massa do solo, tá bom? Isso faz muito sentido, tá? Você vai perceber como que isso é muito importante para o cálculo. Agora, essa outra equação, nós também faremos aqui uma inversão. Então, é densidade do solo igual massa seca do solo dividido pelo volume total. Então, eu vou passar o volume total para cá e vou trazer para baixo a densidade do solo. Então, ficou volume total igual massa do solo dividido pela densidade do solo. Tá? Lembrando que isso daqui é a massa do solo seco, tá? Porque foi aqui utilizado a densidade do solo. A densidade do solo é calculada pela massa do solo seco dividido pelo volume total. Então, agora nós vamos fazer uma junção. Então, considerando esta equação, né, que a umidade volumétrica é o volume de água dividido pelo volume total do solo, VA é igual a essa parte aqui que eu calculei. Né? Então, está aqui na parte superior da equação. VA é igual a umidade gravimétrica vezes a massa do solo, dividido pelo volume total. Volume total, massa do solo seco, dividido pela densidade do solo. Eu posso cortar, então, esse ms de cima com o de baixo. E como aqui está dividindo, né? Então, vai passar para cima. Então, ficará umidade volumétrica igual a umidade gravimétrica vezes densidade do solo. Assim eu chego na equação que se transforma umidade gravimétrica pelo μ para umidade volumétrica para o θ. É isto, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Se você gostou, dá uma curtida neste vídeo, esse tema é muito importante. E é isto, até o próximo vídeo, até mais.